Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre HPV. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, já dá aquele like e me siga em todas as redes sociais. Bom, HPV é uma doença sexualmente transmissível e, bom, vamos explicar um pouco mais a respeito dessa doença, que ainda eu vejo que é um bom mito, muitas pessoas ficam em dúvidas, não sabem, tem a questão da vacina, muitas pessoas acham que não tá na idade de tomar aquela que tem no posto, que acho que até 14 anos, se não me engano, 12, 14 anos por aí. Adolescente, né? Não tomou de adolescente, deixa pra lá, não é mais pra tomar. É pra tomar sim, é muito importante. Bom, vamos começar a explicação desta doença. Essa doença, ela é, como já disse anteriormente, sexualmente transmissível, pode ser tanto por contato oral, anal ou vaginal, e ela não demonstra, às vezes, realmente os sintomas de forma física, né? A pessoa pode ter uma vida em tese normal, nem saber que tem e ter essa doença, porque ela pegou em algum relacionamento. E o HPV, assim, tem diversos vírus e cada um tem as suas peculiaridades. Por exemplo, tem alguns casos de HPV, mas são alguns casos de acordo com determinado vírus, que pode causar algumas verrugas na região íntima, inclusive. Nesses casos específicos, é possível ver, né, que você vai ver de forma nítida, é algo físico. Outros casos, não, eles são invisíveis apenas com exames que tem como saber se a pessoa é portadora dessa doença. E por isso é tão importante ter os exames em dia, que aí você pode saber se você tem ou não. É uma doença que de fato não tem muito tratamento, o seu corpo ele vai se curando sozinho, mas em regra, para a cura dessa doença, dura uma média de uns 2 anos. Acredita-se que, em regra, é essa média. Pode ser mais, pode ser menos. Porém, menos de 1 ano para você estar totalmente curado é muito difícil. Não é tão comum assim. Toda essa questão, todo esse assunto do HPV me fez lembrar de 2 histórias. Bom, a primeira delas, as 2 são reais, verídicas, aconteceram, e até é bom para dar um exemplo e para vocês também entenderem a situação. Bom, primeiro com uma mulher. Essa mulher, depois de muito tempo, ela acaba se envolvendo com uma pessoa que ela conhecia há muito tempo, um homem, que ele era um grande amigo dela, conhecia há muitos anos, confiava nele cegamente, sabia o quanto ele era uma pessoa responsável e tudo mais, sempre foi um amigo muito cuidadoso. Então era uma pessoa que sua extrema confiança, né? E ela teve uma relação amorosa com ele e tudo mais, e por ter toda essa confiança, ela não se protegia, não usava camisinha nas relações. Tempos depois, ela descobriu que esse homem tinha uma relação com outra mulher, e uma relação muito mais sólida até que a dela mesma. Tempos depois, ela terminou com esse homem, foi a um médico fazer os exames de rotina e ela estava com HPV. A outra história, agora continuando, de outra pessoa, dessa vez de um homem que tinha uma namorada, um relacionamento aparentemente sério, ou minimamente sério pelo menos, né? Eles estavam juntos não fazia muito tempo, porém ela já estava mais de 30 anos, já queria engravidar, e ele também entrou no clima e falou: tudo bem, vamos ficar juntos, e é isso aí. Para tentar engravidar, obviamente, eles não usavam preservativo, nem nenhum método de segurança, né? E passaram-se alguns meses depois e eles acabaram brigando e se separando por algumas semanas.
E tempos depois, ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele foi conversar com ela, porém ela disse que o filho não era dele e ela estava tendo caso com outra pessoa. Esse homem, tempos depois, foi a um médico e fez os exames e deu que ele tinha HPV. E, obviamente, ele pegou dessa parceira que estava tendo relações com outras pessoas. Bom, nos dois casos, moral da história: não tem como confiar em ninguém. Às vezes você conhece há muito tempo, há pouco tempo, não tem como se ter certeza de que a pessoa não vai te trair, que ela não tem nenhuma doença. E nesses dois casos dá para também já se ver e entender que o único jeito de você se prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis é através da camisinha. Pode ser que não seja o mais confortável do mundo, mas se você não usar, você já tem que ter em mente que você está correndo risco. E você pode pegar uma doença até bem mais grave, e o HPV em si, ele pode ser até uma doença mais grave, porque em alguns casos, obviamente em casos mais raros, mas existem muitos casos de pessoas que têm câncer de útero, mulheres, né, que têm câncer de útero pela questão do HPV. Então é uma doença que deve se tomar muito cuidado. O HPV existe de diversas formas e ele pode, em alguns casos, como eu digo, pode dar sintomas, a pessoa pode não ter sintoma nenhum, pode ter verrugas, pode ter às vezes coceiras, esses sintomas mais físicos, ardência ou alguma outra sensação, e nos piores casos eles podem gerar câncer de colo de útero ou pênis para os homens, né? Depende, entre homens ou mulheres. É uma doença que deve se tomar muito cuidado, embora ela seja comum, porém você não vai querer arriscar, né? Vai que você pega o pior desses vírus. De qualquer forma, existe a vacina. Sim, a vacina no SUS é distribuída gratuitamente, porém para a unidade apenas de adolescentes, né? Particularmente, você pode comprar essa vacina em alguma clínica particular, no seu médico de confiança, e pode usar essa vacina. Porém, tem, claro que a idade limite. Para as mulheres é de 9 a 45 anos e para os homens pode tomar de 9 anos até 26 anos. É bom porque é uma prevenção contra as piores, né? É como uma vacina da gripe. Você vai tomar a vacina da gripe. Isso significa que você não vai pegar gripe? Não. Mas o pior tipo, provavelmente você não vai pegar. Então é mais ou menos esse caso. Então não é tomar a vacina do HPV e falar, pronto, tô livre, agora não preciso mais de camisinha, só alegria. Não, não é nada disso. Você precisa tomar os cuidados, porém acredita-se que o pior não vai acontecer, né? Prevenção nunca é demais. E nos casos de gravidez, de mulheres que estão grávidas e têm o HPV, a gravidez pode ser segura desde que a mulher não tenha o parto normal. Nesses casos tem que ser cesárea justamente porque pode transmitir a doença para o bebê. Então, com todas as informações, você já sabe a importância de fazer os exames de rotina, de ter o seu médico. Recomendo mesmo que você procure o seu médico, que sempre faça os exames para garantir a sua saúde. A prevenção é a melhor forma, não esperar tudo ficar ruim para ir no médico. O ideal é ir sempre. E eu encerro aqui o meu vídeo. Até o próximo. Grande beijo.